O presidente da República, ele editou na noite do dia 22 de março de 2020 a medida provisória 927, com o objetivo de alterar a legislação trabalhista para o enfrentamento da crise gerada pelo coronavírus. Essa medida ela é prevista na Constituição e consiste em ferramenta utilizada em casos de relevância e urgência. A partir do momento que ela foi editada, ela possui força de lei e produz efeitos imediatos. Mas vai depender de aprovação do Congresso Nacional para que seja convertida definitivamente em lei. As medidas provisórias elas possuem prazo de vigência de 60 dias e são prorrogáveis por igual prazo. Caso ela não seja convertida em lei, o Congresso Nacional deverá criar regra a partir da edição de decreto legislativo para disciplinar os efeitos jurídicos gerados durante a sua vigência. Se o decreto legislativo não for criado, todos os efeitos criados pela medida provisória durante a sua vigência serão preservados e a aplicabilidade das normas contidas nessa medida ocorrerá enquanto durar o estado de calamidade pública que foi declarado até o dia 31 de dezembro de 2020. Vejamos as principais alterações trabalhistas que foram promovidas por essa medida provisória. A primeira é o home office, o teletrabalho. O empregador ele vai poder alterar o regime de trabalho presencial para o trabalho em home office ou trabalho remoto, inclusive com relação a estagiários e aprendizes. O empregador ele terá um prazo de até 30 dias da mudança do regime do presencial para o home office para colher um termo assinado do empregado, prevendo a responsabilidade da aquisição e da manutenção de equipamentos, bem como com relação ao reembolso do empregado acerca de possíveis despesas que forem necessárias para implementar essa mudança. Se o empregador emprestar os equipamentos e pagar pela infraestrutura do empregado, esses valores não terão natureza salarial. Essa medida também estabelece que as comunicações feitas por aplicativos como WhatsApp, Skype ou por telefone não configura tempo à disposição, prontidão ou sobreaviso. Agora vamos falar com relação às férias. O empregador ele poderá antecipar as férias individuais dos empregados, inclusive para aqueles que ainda não tenham completado o período aquisitivo, ficando facultado ainda a antecipação das férias dos próximos anos, desde que expressamente combinado com o empregado. Nesses casos, os empregados ficarão devendo as férias futuras. Os trabalhadores que se encontrem em grupo de riscos de morte em caso de infecção do Covid-19 terão preferências e antecipação de férias. O pagamento da remuneração de férias ele poderá ser feito até o próximo quinto dia útil como salário regular. Já o terço de férias poderá ser feito até o dia 20 de dezembro, juntamente com o 13º salário. Essas férias elas terão que ser comunicadas ao empregado com antecedência mínima de 48 horas por meio escrito ou eletrônico. E as férias deverão ser concedidas de no mínimo 5 dias. Há ainda a previsão acerca dos trabalhadores de saúde, como médicos e enfermeiros ou trabalhadores responsáveis por atividades essenciais. Nesses casos, as empresas poderão convocá-los de suas férias ou licenças sem vencimento mediante comunicação no prazo de 48 horas, devendo o empregado se reapresentar ao trabalho. E as férias coletivas, como é que ficam? A medida provisória também torna possível a concessão de férias coletivas aos empregados, devendo ser feita a comunicação com pelo menos 48 horas de antecedência. Não será necessária a comunicação ao sindicato e ao Ministério da Economia, requisitos que são necessários no tempo de normalidade. As férias coletivas elas poderão ser concedidas sem a limitação de 2 períodos por ano, conforme a previsão legal, e não precisarão contar com o número mínimo de dias. Agora, e com relação à antecipação de feriados? As empresas poderão, por sua simples iniciativa, antecipar feriados não religiosos, devendo comunicar aos empregados com 48 horas de antecedência e qual é o feriado que está antecipando. Já os feriados religiosos precisará da concordância prévia e expressa do empregado por escrito. Banco de horas, como é que fica? A medida provisória possibilita a criação do Sistema Especial de Compensação de Horas do regime de banco de horas, independentemente dos sistemas de compensação já existentes. Diferentemente dos bancos de horas regulares,
O banco de horas, possibilitado pela 927, faculta a compensação de horas devidas em até 18 meses. A forma de compensação da jornada, por sua vez, será definida pela empresa, que deverá obedecer ao limite de 2 horas diárias, não podendo o dia de trabalho contar com mais de 10 horas de atividade laboral. No que diz respeito à suspensão de exigências administrativas em matérias de segurança e saúde do trabalho, a medida provisória suspendeu a obrigatoriedade de realização de exames médicos admissionais clínicos e complementares, exceto para os empregados cujo médico da empresa considere essencial a realização deles. Já os exames demissionais continuam obrigatórios. Também ficam suspensos treinamentos periódicos previstos nas normas regulamentadoras, podendo a empresa, se desejar, oferecê-los na modalidade de ensino à distância. As comissões internas de prevenção de acidentes, cujo mandato estejam encerrando, poderão ser mantidas com a suspensão de novas eleições enquanto perdurar a calamidade pública até 31 de dezembro. Houve também a suspensão da exigibilidade do pagamento do FGTS pelos empregadores, referente aos meses de março, abril e maio de 2020. Eles deverão ser feitos parcelados a partir de julho de 2020 até 6 parcelas e deverão ser declaradas quais seriam essas datas. Se a empresa demitir algum empregado neste período, ela deverá recolher os valores devidos a título de FGTS, mas sem a aplicação da multa do atraso do recolhimento. Prorrogação da jornada de profissionais de saúde. Fica facultado ainda, nessa medida, a prorrogação da jornada dos profissionais da saúde, incluindo aqueles em regime de 12/36, aos que atuam na atividade insalubre, possibilitando a criação de escalas complementares. Com relação à contaminação de empregado por coronavírus. A medida provisória, ela estabeleceu que não será considerada doença do trabalho a contaminação do empregado, salvo se comprovado o nexo de causalidade. Por exemplo, um médico que esteja trabalhando no combate à doença. Se ele contraí-la, haverá um nexo causal e, via de consequência, será considerado doença do trabalho. Negociações coletivas. Nós temos aí os acordos coletivos e as convenções coletivas de trabalho que, vencidos ou que vencerem no período em que perdurar a calamidade pública, poderão ser prorrogados a critério do empregador. E qual é o prazo de prorrogação? 90 dias. Direcionamento do trabalhador para a qualificação. O ponto mais delicado dessa medida provisória foi a prévia suspensão do contrato de trabalho com o objetivo de direcionar os trabalhadores para a qualificação no período da crise, o que possibilitaria o não pagamento do salário e outros benefícios por até 4 meses. Contudo, o presidente revogou, por meio da medida provisória 928, esse dispositivo, de modo que a suspensão do contrato de trabalho para a qualificação deixou de ser uma possibilidade. Outros pontos relativos ao contrato de trabalho e demais benefícios presentes em acordos e convenções coletivas de trabalho poderão ser objeto de acordo individual entre empresa e o trabalhador, o qual prevalecerá em relação aos instrumentos coletivos, aditivos contratuais e outros acordos individuais assinados anteriormente. Isso é um perigo para o empregado. Para tanto, o empregador deverá garantir expressamente a permanência do trabalhador no emprego enquanto persistir a crise decorrente dessa pandemia. Agora, as mudanças explicitadas, elas alteram drasticamente os institutos do direito do trabalho, flexibilizando garantia dos trabalhadores em busca da manutenção dos postos de trabalho e da renda. Nós estamos com a expectativa de que os empresários consigam sobreviver, mas muitos direitos vão ser retirados. Vamos torcer pensamento positivo e sempre torcer que existe uma mão divina olhando por nós. Até mais e bons estudos.